meus amados, o Senhor Jesus, tendo nascido, certo, através da obra do Espírito Santo, como diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, em suas maravilhas, ele, meus amados, sempre estava a nos ensinar e nunca quis ser maior do que a sua própria criação. Pois nós vemos, meus queridos, os seus ensinamentos, glória a Deus, as suas maravilhas, onde nós podemos meditar todas as suas palavras, em todas as maneiras dele falar para conosco do seu Evangelho Santo. Ele vem nos deixar uma pregação, um ensinamento de humildade. Ele vem nos deixar um ensinamento para nos capacitar a não querer ser maior do que os outros. Para nós, meus queridos, nesses últimos dias, estarmos atentos a não querer ser maior do que os nossos irmãos na fé, pois eu vendo, meus queridos, quando ele mandou os seus discípulos, mandou os 70 discípulos de 2 em 2, deu-lhe o poder sobre todas as doenças e os espíritos imundos, e os enviou para falar da sua palavra, como hoje ele envia cada um de nós. E nós vemos ali, meus amados, que eles, quando voltaram alegres, muitos saltitantes de alegria, e contando para ele: Senhor, em teu nome, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilhas. E ele, na certa parte, ele disse que não era para se alegrar por aquilo, mas sim pelo seu nome que está escrito no livro da vida. Para nós aprendermos que em primeiro lugar está a nossa salvação, está a nossa vida espiritual, para que nós saibamos cuidar, glória a Deus. Porque ele, quando se fez carne e habitou entre nós, ele não veio com sabedoria humana, muito menos com querer se mostrar ou se alegrar, glória a Deus, pelo poder que tinha, mas ele veio no cumprimento de humildade e de sinceridade e de libertação. Pois ele, mesmo sabendo que ele, sendo filho de Deus, sabendo que seu pai estava assentado no trono, não quis se fazer maior do que o pai, mas sim se conservou, porque o pai e o filho é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos, meus amados, em suas parábolas, em seus ensinamentos, Cristo conversando, pois sua pregação era uma conversa franca, era uma conversa sempre contando como nós deveríamos e devemos andar. E eu gosto muito de meditar sobre todas as pregações, todas as conversas que Jesus tinha com os seus discípulos.
Pois ele disse numa certa pregação, glória a Deus, conversando com seus discípulos, logo perto, glória a Deus, de ser traído, ele pegou, meus amados, em reunião com seus discípulos, pegou naquele dia da Santa Ceia, pegou o pão, repartiu entre seus discípulos e deu para cada um para comer e também o seu sangue. Naquele momento ele estava celebrando a nova aliança do Pai com o homem. Glória a Deus, dele com sua criação, dele com os homens resgatados através do seu sangue. Ele diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele homem que o trai. Ele, aqui, estava dizendo, glória a Deus, que nós, ao cremos nesse Evangelho, glória a Deus, que nós, ao sermos abridos os olhos para esse Evangelho, devemos ter muito cuidado. Pois qualquer um que se desvia, glória a Deus, e qualquer um que morre na incredulidade, principalmente os que conhecem o Evangelho, não tem, glória a Deus, mais como se defender. Teve o tempo dele aqui na terra, andando e conhecendo suas escrituras, pois todo dia a sua palavra estava diante de si, na sua boca. Ele confessou, ele meditou, mas ele amou mais as coisas mundanas do que as coisas de Deus. Pois comeu na mesa do Senhor, participou do sangue e do corpo do Senhor, mas traiu o Senhor. Glória a Deus. Portanto, você que nesse momento está ouvindo esse vídeo, que já participou da mesa santa do Senhor, volte à casa santa, pois o Senhor tem perdão para você. Glória a Deus. Porque nós vemos que nesse mesmo capítulo de Lucas, aqui ele está chamando a nossa atenção também, para que nós permanecemos fiéis, participando da mesa santa do Senhor, para que naquele dia nós estejamos diante do trono de Deus. Nós vemos no versículo 30, que ele naquele dia, também conversando com Pedro, disse: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como um trigo. Glória a Deus. Ele intercede, ele nos protege para que o inimigo não toque em nós. Ele diz: eis que o inimigo, que Satanás vos pediu para se andar com trigo. Que todo dia o inimigo está a querer por nós em provações, para que nós venhamos a desfalecer na fé. E ele diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele disse: olha, mas eu roguei, porque eu sei que tu ainda não tem uma fé completa,
tu ainda não está realmente convertido para aguentar uma provação, glória a Deus, eu roguei ao Pai para que não deixasse o inimigo tocar em ti, para que não deixasse o inimigo cirandar contigo, porque tu ainda não está convertido verdadeiramente, não confia verdadeiramente que eu realmente sou filho de Deus e tenho todo o poder. E ele disse, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. E, meus queridos, ele está dizendo para também conosco, nós que temos certeza e temos fé viva, temos ter paciência e orar pelos mais fracos, nossos irmãos, e muitas vezes estão fracos na fé e não estão realmente apercebidos, convertidos e dar a sua vida verdadeiramente, como Pedro disse que daria a sua vida por Cristo, mas não deu. Não estava ainda convertido de morrer pela obra do Senhor. E quantos, meus queridos, ainda não estão desta maneira aí, não estão convertidos para deixar o mundo, para não pensar mais nas coisas humanas, mas nas coisas espirituais. Preocupado no dia a dia, com as coisas desse mundo, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Glória a Deus. E não faz como ele diz, que nós devemos viver um dia após o outro, confiando simplesmente na abundância e na sua palavra que está escrito. Digno é o trabalhador do seu salário. Glória a Deus. Digno é cada um que faz a obra de Deus, de seu sustento todo dia. Meus queridos, amo muito meditar na palavra de Deus e nas palavras santas do Senhor. E esta manhã eu venho a meditar, glória a Deus, no livro santo e olhar ele, porque se pudermos todo dia meditar, lermos capítulos, versículos da Bíblia Sagrada, mas depois nós fazendo como um boi, quando está à noitinha, ficar remoendo, trazendo de volta aquelas passagens ao nosso coração, à nossa mente, que nós lemos, nós podemos extrair para a nossa vida muitas maravilhas, glória a Deus. Porque ele fala sobre o filho que foi embora, o filho pródigo. Porque ele fala, glória a Deus, sobre a dracma perdida. Porque ele fala sobre a ovelha perdida. Glória a Deus. Todos, meus amados, ensinamento maravilhoso. A dracma perdida representa, meus amados, aqueles que estão fora da igreja. A ovelha perdida também representa aquele que ficou fora da igreja. Glória a Deus. E quando chega no filho pródigo, nós vemos que o filho foi embora, mas depois ele voltou e ele recebeu gostoso. Viu ele de longe, se alegrou e disse: este meu filho estava perdido, glória a Deus, mas o achei. Estava morto, mas reviveu. Alegramos, pois ele voltou à casa do Pai. Quantas pessoas não estão desviadas do Evangelho do Cristo Salvador,
mas muitas vezes não tem esquecido das palavras que leu, porque tem lido e tem sido escrito no seu coração, mas tem ficado sem força. Porque Pedro, aos pés de Jesus, todos os discípulos, também aos pés de Jesus, ouviram ele contando essas parábolas. Mas até o momento da morte do Senhor, ele ainda não estava convertido e convencido do que queria verdadeiramente. Ele sabia que ele era o Cristo, mas não tinha a força de aguentar o que Pedro e os discípulos aguentaram depois. Pedro morreu, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Glória a Deus. E todos, cada um tiveram sua morte e não reclamaram da morte. Aleluia. Desta maneira, nós devemos ficar atento para cada palavra escrita nesse livro santo, para que nós não venhamos a nos desviar dela, mas mantemos, glória a Deus, sempre a estar meditando nela. Glória a Deus. Meus queridos, Cristo, Ele se fez homem e habitou entre nós, para ficar e fazer o seu ministério olhando para o homem e sentindo o que o homem sentia. Portanto, ele veio e padeceu sobre os Pilatos, viu o nosso sofrimento, mas não deixou o ensinamento com a parábola do mordomo fiel. Glória a Deus. É outra parábola maravilhosa. Quem é fiel, prossegue a sua luta, serve ao seu Senhor, faz o que o Senhor quer. Glória a Deus. No capítulo 16 de Lucas, versículo 13, diz assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro ou ao mundo. Portanto, essa é a palavra santa nessa manhã que eu vos deixo. Glória a Deus, que você possa realmente servir só um Senhor, que é o Senhor Jesus. Nesse momento, nesse vídeo, você está vendo dois tronos, Pai e Filho. Está no céu nesse momento, sentado no seu trono, e nós sabemos que está às portas do Filho vir buscar a sua igreja, do Filho vir buscar os seus fiéis que estão na face da terra. Tenhamos mais cuidado, sejamos um mordomo fiel, servindo só a um, com o só propósito de estar diante de Deus. Sejamos, meus queridos, um Lázaro da vida, pois Lázaro foi humilhado. Glória a Deus. Lázaro aqui não recebeu nada, mas morreu ele e foi ao seio de Abraão, e também um rico. E lá, aquele homem rico ouviu muitas vezes falar aqui na terra sobre a palavra de Deus, mas ele se dedicou mais às coisas materiais e não quis saber das coisas de Deus. Já Lázaro não. Lázaro aqui na sua humildade ouviu e guardou, e foi recolhido ao seio de Abraão, aos braços do Senhor. Assim que nessa manhã você também que vai ouvir esta pregação, esta conversa santa, esse conselho santo, que venha também fazer como Lázaro. Glória a Deus. Andar em humildade, não se importar com as riquezas,
com as coisas mundanas, mas sim com as coisas celestiais. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Que o Deus de Israel esteja com você. Que o Deus de Israel entre na sua casa com providência, com bênçãos. Glória a Deus. E dando bênçãos sem medida em nome de Jesus. Amém.